Temos falado nesses dias sobre a escola de Deus, do treinamento, preparo. E eu dei um tema aqui: escola do quebrantamento, onde Deus prepara seus valentes. Queridos, como a palavra diz, no mundo nós enfrentamos adversidades. Às vezes é financeira, às vezes é de saúde, às vezes é relacional. Adversidades ou aflições nos mais diversos campos. Mas o Senhor diz da sua palavra que nos dá o livramento, e eu e você temos vivido isso, experimentado essa bênção, essa graça do livramento de Deus. Aleluia! Falando sobre a vida, primeiramente falamos sobre a vida de Saul, e depois começamos a falar sobre a vida de Davi, porque a vida de Davi nos inspira muito, por causa do seu coração quebrantado, contrito, a sua sede de Deus. Davi, primeiramente ele está no campo, é o lugar onde ele aprende a adorar, ele está sozinho, é onde ele emite as maiores, melhores e mais lindas notas musicais, as melhores melodias em louvor ao Senhor, que se eternizaram nos salmos, nos diversos salmos que estão na Bíblia, escritos por Davi. Existem dois momentos na vida dele. O primeiro momento é quando ele recebe a unção de rei, ainda tão novo, talvez com 16, 17 anos de idade. Então, o primeiro momento nós podemos chamar de a fase de subir ao palácio. Subindo ao palácio. Nesse tempo, nessa fase, ele vence o gigante, e de uma tarde para outra ele se torna, de uma tarde para um novo dia, ele se torna um herói nacional. Eu estava lendo esses dias, essa semana, no livro de Samuel, sobre a história de Davi, 1 Samuel, e a música que cantaram para ele, em homenagem a ele, ao vencer o gigante. Até os inimigos cantavam e sabiam: não é esse Davi? Quando ele vai para Gate, rei dos filisteus, e eles dizem: não é esse Davi que venceu o gigante, e que o povo de Israel canta que Saul venceu os milhares e Davi os 10 milhares. Essa é a fase do apogeu, mas essa não é a melhor fase. Preste atenção. A melhor fase não é aquela em que a gente, inexperiente, pode falar das primeiras conquistas, mas a melhor fase é aquela em que Deus nos coloca na sua prensa, na escola do quebrantamento, para nos tratar, para mostrar o que há no nosso coração, porque Deus conhece, Deus sabe. E Deus tinha tido uma decepção muito grande com aquele que fora o primeiro rei de Israel, e que reinou por 40 anos de muita dor. Um homem que começa tão bem, Saul, que está entre os profetas, que profetiza, que ora em línguas, que cai na visitação de Deus. Hoje eu estava lendo um segundo momento, quando já no tempo da perseguição a Davi, e que falam que Davi estava na casa dos profetas, e ele manda um bando para buscar Davi. Ele queria prender e matar Davi, e diz que esses homens, quando vão chegando, um grupo de profetas estavam em adoração, em louvor, em júbilo, em festa, na presença do Senhor, e esses homens simplesmente foram tocados pelo Espírito de Deus, e começaram todos a dançar e a profetizar. Aí eles voltam para casa depois e não levam o homem. Saul manda outro grupo, que acontece a mesma coisa. Preste atenção, você precisa estar no lugar da adoração, no lugar do louvor, no lugar do culto, no lugar da profecia. Você precisa estar reunido como povo de Deus, adorando, glorificando, porque ali você está
guardada, e este lugar pode ser a sua casa, mas é também a casa de Deus, o grupo de pastoreio, onde os irmãos se reúnem, adoram, louvam, ou nas reuniões como temos. É o que eu quero te dizer, que é o lugar da proteção. Até o inimigo que foi, até aquele homem que com o coração perverso, ele não pôde tocar, ao invés disso ele começou também a adorar. Aonde tem a presença, isso vai contagiando, é a glória de Deus que vai tocando, mudando corações, transformando sentimentos e desejos. Louvado seja Deus, transformando sentimentos ruins em culto e exaltação a Deus. Daqui a pouco o próprio Saul é que vai, e quando ele vai, ele também cai no mistério, como diríamos hoje, cai no manto da glória, e ele também começa a adorar. Chega com o coração cheio de rancor, de mágoa, de ressentimento, cheio de ódio, e a presença de Deus é tão gloriosa que ele é tocado, tomado pelo Espírito de Deus, e ele também está adorando o Senhor. Então, primeiramente, ele vence Golias. Daqui a pouco ele é chamado para tocar a harpa. Queridos, eu tenho aprendido muito nesses dias, que mais importante do que a letra de uma canção é a melodia. Às vezes a melodia é a melodia que toca, é a melodia que ministra. Davi está na casa, lá no palácio, levado para tocar para Saul, para acalmar Saul, que estava endemoniado. Ele não canta, ele só libera sons melódicos, e esse homem é liberto, ele se acalma, se tranquiliza, e o demônio vai embora por causa da melodia. Ele torna-se amigo de Jonatas, o príncipe, cabra espetacular, um grande guerreiro, um homem de coração bom e muito crente no Senhor. Davi se torna amigo dele. Daqui a pouco Davi é colocado como comandante das tropas militares. Ele está só crescendo, alçando o voo, e claro, adquirindo inimigos, porque as pessoas começam a olhar e começam a dizer: eita, chegou agora e já está sentado na janela. Mas ele já chegou sentando na janela, para eles, porque para Deus ele já estava na presença de Deus há muito tempo. Desde o tempo em que ele está cuidando de ovelhas no pasto, ele já entra na presença de Deus, aleluia. E o rei, preocupado, entra com um espírito de manipulação e arma um casamento para Davi, e casou Davi com uma de suas filhas. Essa é a fase maravilhosa. Mas tem a fase que nós vamos dizer assim, de descer a caverna. E ele se torna vítima de ciúmes, do medo e tentativa de homicídio por parte do rei Saul, que é seu sogro. Ele tem simplesmente que escapar, ele tem que fugir para salvar a pele. Agora imagina alguém que recebe a unção para ser rei, e ao invés disso, ele tem que deixar o palácio onde estava servindo o rei. Ele não tinha pedido para receber unção nenhuma. Ele estava lá no cantinho dele, cuidando de ovelhas, e Deus o chama de lá. E agora ele está fugindo. A seguir ele foge para Rabá. Depois ele vai para Nob. Nob era a terra dos profetas. Saul ficou tão louco que quando soube que Davi tinha ido ao sacerdote, tinha ido a Nob, casa dos profetas, não hoje, mas numa outra ocasião vou falar sobre o língua grande que estava lá, quando viu Davi chegando, e correu e contou para Saul. Saul ficou tão irado, que ele entendeu que o sacerdote tinha passado para o lado de Davi. Não era nada disso. Davi que chegou lá fugindo e faminto, apenas pede pão. O rei Saul mandou matar 85 sacerdotes, entre sacerdotes e seus filhos, descendência de sacerdotes. Eliminou a todos. Olha que ponto. Mas eu quero chamar a sua atenção.
Meu Deus, como um homem que estava na presença de Deus, como um homem que profetizou, como um homem que iniciou seu ministério, seu reinado com graça, com sabedoria e com temor de Deus, se torna tão maligno assim. E literalmente endemoniado. Mas continuemos sobre Davi. E depois ele vai para Gate, rei dos filisteus. E lá ele é reconhecido, e ele ficou com medo de ser morto, porque ele teve que deixar o país. E diz a Bíblia que ele entortou a boca e começou a babar, como se fosse um louco. E o rei diz assim: já tem tanto doido aqui, e vocês me trazem mais um? E mandaram levar Davi, porque ele viu que ele poderia ser morto ali. Ouça o que eu vou te falar. Saindo da cidade de Gate, fugindo de Saul, Davi refugiou-se, está lá em 1 Samuel capítulo 22, em uma caverna, e o nome da caverna é Adulão, que significa refúgio. Agora ouça o que eu quero te dizer: cada problema na tua vida está construindo o teu futuro. Oh meu Deus, eu vou repetir: cada problema na sua vida está construindo o seu futuro. Deus não perde tempo, Deus não brinca com o tempo, Ele está sempre agindo. Nós é que temos dificuldade de discernir o agir de Deus, mas Deus está agindo. Mas que me impactou muito, me permita, apóstola, como vocês sabem, Lídia, minha sogra, levou uma queda e quebrou a patela do joelho, a rótula, e a gente estava com a viagem programada e tivemos que desprogramar tudo e agora ir para cuidar dela. E eu vi o esforço de Simone passando o dia todo, desde manhã, 7 da manhã, até a noite. Algumas vezes, algumas irmãs abençoadas daqui da igreja trocavam com ela, e ali até as 3 da tarde, elas ficavam as outras horas até a noite, até chegar aquela pessoa que ia ficar à noite. E Simone, com muitas debilidades na saúde, e clamando a Deus que lhe desse força para poder cuidar da mãe. E nesses dias que Simone está lá, Deus foi usando-a para trazer a presença de Deus naquele quarto e em outros quartos naquele hospital. E ela começou a orações pela manhã, compartilhando e tal. E dali nasceu um ministério que Deus falou para ela: eu quero que você monte um ministério para estar nos hospitais. E nesse tempo ela começou a orar e dizer: Senhor, me dê as pessoas que têm o coração para isso, que o Senhor chamou para isso. Me dê essas pessoas. E diz para Deus: aqueles que vierem aqui de boa vontade, vierem para cá para ajudar a cuidar, eu vou considerar e vou anotar como as pessoas que o Senhor está enviando para esse ministério. E o povo da igreja começou a chegar, e chegaram várias pessoas para servir, e servir com alegria. Então Deus estava trabalhando. Então diga comigo: cada problema na minha vida está construindo o futuro, está construindo o propósito de Deus. Aleluia! Depois Davi começa a ser perseguido pelo rei por causa de inveja. Mas se não fosse essa perseguição, ele não iria para a caverna de Adulão. Deus tinha um propósito na sua ida para aquela caverna. 1 Samuel 22:1 diz assim: Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Adulão, local de refúgio. E ele escreve o Salmo 34:8 e diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi está lá numa caverna, e segundo os estudiosos, ela é muito grande. E ele olha, ele diz: eu estou num lugar seguro, eu estou num refúgio. Mas ao mesmo tempo ele olha e diz: Deus é o meu refúgio. Aleluia! Socorro bem presente na hora da angústia. Aquela caverna é um sistema de corredores sem fins, com passagens transversais, que ainda nem foi explorado até hoje por completo. Em Adulão, nos separamos de tudo que nos prendia a satisfazer
a vontade do nosso ego e entramos com profundidade na presença de Deus. Vejamos algumas lições que podemos extrair dessa estada, dessa passagem de Davi na caverna de Adulão. Primeiro, caverna é um lugar de reorganização de valores. Tem dois tipos de caverna. E nós estamos falando da caverna que é a boa, que é a do propósito, aquela que nos chama para Deus, que nos leva para a presença de Deus. Mas tem uma outra caverna, que é a caverna do medo, que é a caverna da depressão. Inclusive Elias esteve numa caverna e pedindo para si a morte. Eu não sei se você conseguiu entender bem. Davi não era muito bem-vindo na sua casa. Eu já falei para vocês que alguns estudiosos afirmam que Davi não era filho da mesma mulher, mãe de seus irmãos, mas que Davi era bastardo, era filho, possivelmente Davi era filho de Jessé com outra mulher. É por isso que eles não vão com a cara dele. Você lembra que quando ele foi lá levar alimento para os seus irmãos, que o pai mandou que levasse alimento para os irmãos que estavam na guerra naquela ocasião lá contra os filisteus, contra Golias, que se formavam em fileiras todos os dias. Quando Davi chega, um irmão logo diz para ele, Eliabe logo diz: bem conheço a sua presunção, e já partiu para cima dele. Quando Jessé dá um jantar para Samuel na sua casa, que manda reunir toda a família, Davi não foi chamado. Não mandaram um outro pastor lá no campo do Davi, fulano de tal vai ficar aqui em seu lugar, porque Samuel, profeta de Deus, era a maior figura, a maior autoridade espiritual no meio daquele povo. O profeta Samuel está na nossa casa, e meu pai, e disse que foi para jantar conosco, ele tem alguma coisa para anunciar, e o pai mandou te chamar para participar. Ninguém faz isso. Só Deus é quem fez. Porque depois de passarem todos os 7 filhos, e Deus rejeitar todos, Deus disse que tinha um que não tinha sido chamado, e este era Davi. E foram chamá-lo, e era exatamente aquele que Deus conhecia por inteiro o coração. Aliás, Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece cada um de nós, conhece as coisas boas e as ruins que estão em nós. E naquela família de 8 filhos, Deus conhecia um coração quebrantado, um coração cheio de amor, um coração apaixonado, um coração adorador. E esse era Davi. E aí, queridos, quando ele refugiou-se na caverna, daqui a pouco quem aparece lá? A família de Davi. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para se encontrar com ele. Aleluia. Então eu quero te dizer que quando às vezes Deus nos coloca na caverna, é para reorganizar valores, é para colocar a vida em ordem, para colocar em ordem as prioridades. A primeira delas é a nossa casa, é a nossa família. Deus quer restaurar a nossa casa. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, quer ser instrumento de Deus, mas ainda não consegue cuidar da casa, não consegue pastorear o coração do esposo, não consegue pastorear o coração da esposa, está distante. E Deus naquele dia levou toda a família de Davi para encontrar-se com ele. Diga: primeiro a minha casa, para eu poder dizer, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus o coloca naquela caverna sob a ótica, a perspectiva do lugar de conserto, de cura, de restauração familiar, reconhecimento da família. A família que se opunha a ele, os irmãos cheios de inveja, agora todos eles se reúnem e vão encontrar-se com Davi. E mais, reconhecer a unção e a autoridade de Deus sobre a vida de Davi, porque a partir dali eles se submeteram à liderança de Davi e passaram a ser cuidados por Davi. Dê um glória a Deus. É isso. Sua hora vai chegar. Deus está te treinando.
Deus está te treinando, Deus está te equipando, Deus está te preparando. Alguns aqui sofrem, têm dificuldade de oposição na casa, no trato com o cônjuge, no trato com os filhos. Mas eu quero te dizer que se você entrar no lugar da intimidade, no refúgio, que é o lugar da habitação do eterno, a caverna simboliza ali, exatamente isso, é o lugar onde ele se aprofundava, cada vez ele podia entrar mais na intimidade, mais no profundo, no oculto. E eu quero te dizer, se você fizer isso, oh meu Deus, Deus vai levantar e vai trazer para você aqueles com quem você teve guerras. Aquele moço que antes era desvalorizado pela família, esquecido pela família, agora ele é procurado. Agora eles vão com alegria encontrar-se com ele. Glória a Deus. Agora eles vão lá para dar um abraço nele. Mas era muito mais do que isso. Agora eles vão para serem protegidos por ele. Glória a Deus. Nos momentos de extrema dificuldade, as primeiras pessoas a sentirem falta é a família. Então nós precisamos entender, às vezes Deus coloca uma enfermidade na casa, na família, em alguém. E a enfermidade é um instrumento de Deus para curar a família. Você já viu isso? Unir a família, parentes que não se falavam, irmãos que não se viam, não se tratavam, que não se bicavam. Agora eles se reúnem, agora eles estão juntos. Amém? Então quando você passar por uma luta, quando você passar por uma prova, por uma aflição, não pergunte por quê, pergunte para quê. Meu Senhor, qual é o propósito? O que é que tu queres me ensinar? De que forma tu queres ser glorificado? Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender e eu quero viver os propósitos do Senhor na minha vida. Às vezes Deus nos coloca em cavernas, para que lembremos do que realmente importa, de valores que são caros, que nos humanizam, que não podemos perder de vista, como a família. Uma outra lição para nós aqui, na caverna, Deus faz chegar a Davi sua futura equipe de heróis. Aleluia. O versículo 2 diz assim: lá na caverna, juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, os lascados, todos os amargurados de espírito, e ele se tornou chefe de todos, e eram com ele uns 400 homens. Deus te cura para curar outros. Deus te dá graça para liberar sobre a vida de outros. E eu quero te dizer, eu passo o meu olho aqui, eu posso contemplar, tem tanta gente aqui com tanta graça de Deus para restaurar outras vidas, tem tanta gente que precisa de você, para que você seja a boca de Deus, a graça de Deus, o instrumento de Deus, para curar essas vidas. Você acha que Deus te constituiu para você continuar vivendo sem servir? A palavra de Deus para Abraão é: sê tu uma bênção. E essa palavra foi liberada a nós somos descendência de Abraão. Seja você uma bênção. Olha para quem está do seu lado e diga: libera aí, seja uma bênção. Você está liberado para abençoar, diga aí, você está liberado para ser um abençoador, você está liberado para viver o propósito de Deus na sua vida. Seja você uma bênção. É engraçado que às vezes a gente está na aflição. Quando a gente está na aflição, é que a gente está na presença de Deus. Só que dói, não dói? E Deus não vem avisar: meu filho, fica de boa, está doendo, mas fica de boa, porque é plano meu, tudo vai ficar bacaninha. Não, Deus não avisa. Deus só quer que você se renda, que você se entregue, que você faça concertos. Aí quando a gente está passando por um momento difícil, quantas vezes já ouvi vários dizer isso: meu Deus, agora que eu estou passando por uma luta, aí me aparece um bocado de gente pedindo minha ajuda. Eu estou precisando de ajuda.
Gente que vem pedir oração, eu estou precisando de oração. E como é que... É Deus trazendo as pessoas que serão tocadas e quebrantadas e mudadas e libertas através da sua vida. Eu não quero chamar ninguém para a célula, não. Eu estou passando por tantas lutas, tantas provas. Como é que eu vou levar gente para o meu grupo de pastoreio, meu irmão? É nesse tempo é que Deus vai estar te falando. Você está gemendo, você está sofrendo, você está chorando, mas você está se quebrantando na presença dEle, você está se voltando para Ele, e é nesse tempo que o Senhor libera a sua graça sobre a sua vida, e que vai tocar e libertar pessoas. O cara está correndo, tem que dar conta de si, agora aparece a sua família, daqui a pouco aparece mais 400 homens, gente revoltada no reino, gente por aqui com Saul, que havia se tornado um déspota, gente endividada. Falar em endividada, vocês abrem o olho, viu? Porque um dia desse, uma mulher obreira de uma outra igreja aqui na cidade entrou nessa desses jogos online e se endividou e queria suicidar, tá? Esses jogos não é para você ter dinheiro, não, é para tomar dinheiro de você. Você não fica esperto. E tem gente demais nessa miséria. Eu recebo todo dia aqui no meu celular 10, 15 mensagens de crédito. Estão colocando 200, estão colocando 500. Você recebeu? Estão colocando 1.000 na sua conta. Deleta, irmão. É para te trazer, para te chamar para o jogo, para você depois começar a perder. Gente, eu não sei mais o percentual, mas eu li um dia desse, é um percentual altíssimo de brasileiros endividados por causa desses jogos online. Isso vira vício. Isso é igual cocaína, igual crack. Os homens se sujeitaram a Davi, porque vi em Davi uma graça que nunca tinham visto na vida de Saul. Um coração bom, quebrantado, puro, santo, que amava a Deus, um homem justo, que eles não viram no déspota Saul, viram em Davi a presença de Deus. Eu quero profetizar que os homens, as mulheres, as pessoas vejam a graça de Deus sobre a sua vida, que eles possam dizer: você é diferente. Você tem o que eu não tenho. Você tem o que as pessoas não têm. Você tem Deus na sua vida. A partir do momento que eles entraram na caverna, Davi se tornou o chefe deles. Ali estava um rei ungido, mas refugiado numa caverna. E só veio ao seu encontro, só veio estar com ele aqueles que realmente precisavam dele. Deus fará chegar a você aqueles que Ele quer que estejam do seu lado. Deus tem depositado muito na sua vida. Tem gente aqui que o depósito é tão grande que Deus vem depositando há anos e anos e anos na sua vida. E Ele quer colocar pessoas junto de você que precisam dessa graça que está sobre a sua vida. Mas Satanás tem te enganado. Satanás tem te enganado com a conversa: eu não estou preparado. Eu não venci nem minhas lutas ainda. Diga comigo: na escola de treinamento de Deus, Ele nos leva a ocasiões de transição. A caverna de Adulão era para Davi apenas uma transição. Você está vivendo hoje é apenas uma transição. Sossega. Sossega, louve na luta, louve na dor, louve na perseguição, louve meus problemas, louve, louve e louve. É uma transição, irmão. A caverna era só uma passagem, era para ele parar. Às vezes ele não consegue entender, ele está precisando correr, mas Deus quer que ele pare. Parar por quê?
porque eu vou ficar ali agora até o final disso tudo e Deus matar, os inimigos matarem Saul. Não, para, meu filho, porque eu quero colocar pessoas perto de você, a começar da sua casa. Davi tem autoridade para ministrar, porque o primeiro povo que veio a ele é a sua casa. Aleluia! A seguir veio os homens. Como é que aquele povo ia encontrar o homem se não sabia, se não tinha endereço fixo? Onde está Davi? Está na caverna. Onde está Davi? Está na caverna. Você viu Davi? Soube que ele está na caverna de Adulão. Pronto, tem um lugar para ser encontrado. Glória a Deus. E tem muita gente que Deus quer chegar a você para ser transformado a partir do seu caráter, da sua vida com Deus. Porque a gente passa para as pessoas aquilo que a gente tem. A gente só dá o que tem. Glória a Deus. Só que Davi fica por pouco tempo ali. Versículo 3 e 4 de 1 Samuel 22. Dali passou Davi a Mispa de Moabe. Moabe é um país vizinho. E disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Meu Deus, que lindo. Olha a responsabilidade. Ele é o mais moço da casa, o rejeitado. Agora ele assume a paternidade da casa. Ele assume o cuidado do pai. Ele assume o cuidado dos irmãos. E ele pega a família e ele leva até Moabe, um país estrangeiro, um país vizinho, aonde Saul não tinha autoridade para entrar. Ele sabe, Saul quer pegá-lo, mas Saul poderia sequestrar sua família, ou matar algum membro da sua família, ou sequestrar para forçá-lo a se entregar. Então ele pega e ele leva até Moabe e diz: deixa meus pais aqui, minha família aqui, até que eu saiba o quê? O que Deus vai fazer de mim. Está preocupado, ele está fugindo dele, mas ele sabe que quem tem a resposta para a vida dele não é Saul, ele sabe que é Deus. Deixa minha família aqui, até que eu saiba o que Deus quer fazer da minha vida. Meu irmão, minha irmã, as mesmas lutas que você passa, que eu passo, é as que Davi passava, sem saber o que Deus quer, o que Deus vai fazer, qual é o propósito de Deus. Mas ele espera no Senhor, por isso ele diz: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele tirou os meus pés de um tremedal de lama, de um atoleiro, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Aleluia! Ele não diz: deixa minha família aqui que eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Ele não fala isso. Eu não sei se Saul vai me matar, vai me pegar, vai me matar. Eu não sei o que vai... Não, ele está dizendo: eu não sei o que Deus vai fazer comigo. Diga: meu negócio é com Deus. Quem tem a resposta para a minha vida é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo: eu não sei o que Deus vai fazer, se Ele vai me chamar, se Ele vai me levar, se Ele vai me matar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero nele, porque a minha vida é dele, a minha vida está nele. Ele é comigo, eu estou aliançado nele. Caverna é só um tempo, só um momento da sua existência. Às vezes não fala assim: eu estou na caverna, ou eu estou no deserto. Tudo fala da mesma coisa, de tempos difíceis. Caverna é só o tempo necessário para aprendermos algumas coisas. Não sei quanto tempo leva, mas sei que tem início e que tem fim. Deus vai te tirar desse lugar. Você só vai estar enquanto você cumpre um propósito, enquanto Ele te ensina, enquanto você aprende a depender dEle. Aleluia. E aí trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Cavernas não podem ser casas. Entenda isso. Deus não te fez para morar em caverna. Caverna é uma passagem. Mas tem gente
que faz da caverna o seu lugar. E eles não saem mais para ver a luz do sol. Eles não saem para sonhar. Mas ao invés de refúgio, se tornou lugar de fuga, de opressão e de depressão. Pessoas em situação de depressão é que tendem a se render emocionalmente ao sofrimento ou a situação que lhe incomoda. Mais uma lição, diga comigo: na escola de Deus, Davi faz da caverna seu lugar de oração. Aleluia. Salmo 57, ele escreveu quando estava na caverna. Eu vou ler para vocês. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Aonde ele refugia? Em Deus. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Davi sabe que vai passar. Senhor, vai passar, eu creio que vai passar. O Senhor não me chamou para estar nesse lugar, nesse quadro, nessa situação. É só um tempo. Fica ligado que Deus está respondendo a pessoas aqui e elas não estão atentas. Tem hino da vitória para você cantar, viu? Tem o microfone do testemunho da vitória para você contar, dar o testemunho da graça, do livramento, da bênção, da vitória, da mudança de sorte. Aleluia. E ele continua: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Ele figuradamente está falando do exército de Saul, figurando aqui o leão. E ele diz: ser exaltado, ó Deus, acima do céu, em toda a terra esplenda a tua glória. Ele para adorar, ele para exaltar. E ele diz: seja adorado, ó Deus, seja adorado, e toda a terra esteja resplandecendo a tua glória. Ei, Deus! Se você aprender a louvar na prova, cantar na prova, adorar na prova, orar na prova, se declarar ao Senhor na prova, eu te digo, a prova vai ser pequena, vai ser rápida, você não vai sentir, mas você vai sair melhor de lá. Dê um glória a Deus, aleluia. Mas o problema é que a maioria de nós, quando está na prova, começa a murmurar, começa a lamentar, começa a conversar fiado. Aí a prova vai aumentando, o deserto vai aumentando. E ele diz: armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Ele crê, quem vai cair são eles. Dê um glória a Deus. Olha que lindo, irmãos. E eu quero te dizer, eu não sei exatamente a idade dele aqui, mas nesse tempo ele não tem ainda 20 anos. E ele diz: firme está o meu coração, ó Deus. Aleluia. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Ele diz: desperta minha alma. Ele dá uma palavra de comando para a sua mente. Ele não aceita que a mente, através dos olhos, olhando apenas, só vê caverna, só vê dificuldade, e começa a lançar para nós, começa a lançar para a pessoa a palavra de desânimo, de derrota. É por isso que ele dá uma sacudida na mente. Ele diz: desperta, desperta minha alma. Cuidado com a sua alma, irmão. Cuidado com a sua alma. Porque através dela, dos sentidos, dos 5 sentidos, o inimigo lança suas flechas. E tem hora, irmãos, que a gente vai ficando assim, desanimado.
e começa a mente encher de sentimentos de derrota, de pensamentos de derrota, de coisas ruins. E era como dar um tapa assim, ó: desperta, minha alma, acorda. E ele diz: desperta lira e harpa. Aí ele ainda pega instrumentos para tocar. Eu acredito que quando a sua família foi encontrar com ele, levaram os instrumentos dele. Lá na caverna, Davi agora está tirando as notas mais lindas e formando um coral com aquele povo todo que está, porque ele vai cantando, os caras não entendem. Meu Deus, o cara está para morrer, o cara está sendo perseguido, mas ele canta, o cara adora, ele louva a Deus, ele busca a Deus, ele crê em Deus, e isso ao mesmo tempo está discipulando aqueles 400 homens, cheio de revolta e de ódio, e o Espírito de Deus vai agindo e mudando o coração daqueles homens. Daqui a pouco, gente, um dia todo numa caverna, a noite toda na caverna, alguns dias numa caverna, meu Deus, isso vira um seminário, ou vira um lugar de dor, de angústia, de lamentação, de lamúria, e daqui a pouco tem gente suicidando, não é assim? Ouvir um coral, oh meu Deus, ouvir um lugar aonde a glória de Deus desce, os homens vão sendo transformados e libertos, glória a Deus. Eles não veem instante nenhum Davi fala mal de Saul. O negócio de Davi é com Deus. Oh! E ele ainda diz: quero acordar a alva. Isso é, antes do sol aparecer, eu que quero acordá-lo, não é ele que vai me acordar, não. Eu é que vou louvar, eu vou receber esse novo dia cantando louvores a Deus. Tem alguém aqui que na prova louva? Tem alguém aqui que na prova canta? Tem alguém aqui que na prova exalta? Tem alguém aqui que na prova adora? Tem alguém aqui que na prova discipula? Tem alguém aqui na prova que evangeliza? Oh, tem alguém aqui que dá o seu melhor na prova? Felizes são os que agem assim. A prova deixa de ser prova. A prova é um treinamento que lhes promove para conquistas maiores. Glória a Deus. Render-te-ei graças entre os povos, e cantar-te-ei louvores entre as nações. Davi tem cabeça de rei. Ele está dizendo que vai cantar louvores entre as nações. Ele está contemplando o dia em que Deus vai colocá-lo no trono, e ele vai estar com as autoridades das nações. Pode estar entendendo? Tem muito de Deus para a sua vida, meu Deus. Ah, se você entendesse como isso está queimando no meu coração aqui, como está forte. Aqui está um exército que precisa permitir ser treinado, um exército que precisa permitir entrar no oculto, no profundo, no lugar da intimidade, receber graça da parte de Deus. Você vai ficar tão forte, tão glorioso, Deus vai se alegrar tanto em você, se você fizer isso. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade se eleva até as nuvens. E ele termina dizendo: seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra resplandeça a tua glória.